Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre esboço de gráfico de função modular, né? Então, basicamente a gente vai saber o comportamento de algumas funções modulares, né? Funções simples, né? Pelo qual o nosso coeficiente que acompanha o termo de x vai ser 1, né? E depois a gente vai ver um caso onde ele não será 1, né? Basicamente, a única diferença que a gente vai ter quando x for 1 e quando o coeficiente que acompanha o x for 1 e quando o coeficiente que acompanha o x não for 1, né, vai ser que nossa função ou ela vai se expandir ou ela vai se restringir mais, né? Ela vai se contrair mais. Então, essa vai ser a única diferença. O formato dela vai continuar sendo ou esse, né, ou esse. Vai ser dessa forma se o sinal que acompanhar o módulo do lado de fora for positivo, né? Se o sinal que acompanhar o módulo do lado de fora for negativo, ela vai ter esse sinal aqui, né? Ela vai ter esse formato. E aqui, se o sinal que acompanha o módulo for positivo, ela vai ter esse formato aqui. Então, pessoal, primeiramente vamos algumas dicas, né? Ó, a gente tem uma função que ela segue esse formato, né? F de x é igual a módulo de x mais um ponto A, né? Mais um B. Então, isso daqui, ó, esse mais A representa o quanto você vai deslocar a nossa função, que vai ter aquele formato, para a esquerda, né? A gente vai deslocar A termos à esquerda. E aqui, quando é mais B, sinal positivo, a função vai subir. A gente vai deslocar para cima. Então, o mais o ponto desloca o quê? Para a esquerda e o mais B desloca para cima. Essa função sobe. Lembrando qual vai ser o formato da nossa função? Vai ser um formato de V, porque o sinal que acompanha o módulo é positivo. Vamos lá, se f de x ela tiver o formato x menos a menos b, o menos b vai nos garantir que ela vai descer, a função vai ser deslocada para baixo. O menos a vai nos garantir que a função vai ser deslocada para a direita, menos para a direita, né, quando está dentro do módulo. O formato dela, formato de V, porque o sinal que acompanha o módulo de x, né, o módulo de x menos a, é positivo. F de x igual a menos módulo de x mais a menos b, né? Mais a, deslocamento para a esquerda, menos b, nossa função vai ser deslocada para baixo, ela vai descer, né? Menos acompanhando o módulo, o formato de V ao contrário, né? F de x igual a menos módulo de x menos a mais b, né? Menos a, deslocamento para a direita, mais b, função sobe. Menos antes do módulo de x menos a, formato V invertido. Então, basicamente, a gente sempre vai analisar do seguinte modo. O coeficiente que está fora do módulo, né, e que ele é positivo, ele vai subir. Se ele for negativo, ele vai descer, né? Se o que tiver dentro do módulo for positivo, vai para a esquerda. Se for negativo, vai para a direita. O menos que vai acompanhar, né, o nosso módulo, ele vai determinar o formato. Se vai ser V ou se vai ser um V ao contrário. Então vamos para alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, né, um exemplo bem simples é menos módulo de x mais 3, né, mais 5. Repare que a gente pode analisar um ponto de mudança de sentido, mas não é necessário você parar para analisar isso, né? Aquela relação que eu dei, aquelas dicas que eu dei já serve direto, a gente pode fazer direto. Mas só para a gente analisar, o nosso ponto de mudança de sentido vai ser quando a gente tiver isso aqui sendo zero. Isso aqui vai ser zero quando x mais 3 for zero, né? Que é o mesmo que dizer que x é igual a menos 3. Desse modo, né, a gente vai ter que o esboço da nossa função vai ser desse formato, né? Agora, basta a gente analisar, pessoal, somente
três coisas. Ó, mais 3, deslocamento à esquerda em relação ao nosso eixo Y. Então, ó, repare, ó, a função foi deslocada até menos 3, né, em relação ao nosso eixo Y. Então, ela vai ficar aqui, ó. Repare também, ó, ela ela subiu, né, 5, né, porque, ó, mais 5 representa um deslocamento para cima. Então, ó, menos 3 para a esquerda, mais 5. Então, ela vai admitir o quê? Esse formato aqui, né, passando por menos 3 e 5. Por que fato? Porque o coeficiente que vai acompanhar nosso módulo, ele é negativo. Então, ela vai ser um V invertido entre menos 3 e 5. Né? Vamos ver mais um exemplo, né? Dessa vez, o exemplo que a gente tem vai ser módulo de x menos 2 mais 1. Né? Já de cara, a gente consegue ver que coeficiente, ou o sinal que acompanha o módulo, positivo. Então, ela vai ter o formato de V. Né? Menos 2. Então, o deslocamento dela vai ser para a direita, 2 casas. Mais 1, deslocamento para cima, 1 casa. Então, o nosso formato vai ser esse. Né? Deslocamento 2 casas para a direita, né? E 1 para cima. Então, é só a gente adicionar o ponto 1, 2, né? E ela vai ter esse formato de V. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai analisar, a gente vai refletir sobre essa função aqui, né? Então, perceba que ela não é um formato convencional que a gente estava usando, né? O coeficiente que acompanha não é mais 1, é 2, né? Então, qual a estratégia para esboçar o gráfico dessa função? Primeiramente, é esboçar o gráfico da função que está dentro do módulo, da função afim. Então, repare que o esboço da nossa função afim, ele vai ser da seguinte forma, né? Ainda que a função é 2x mais 1, o coeficiente que acompanha x é 2, que é positivo, né? Isso nos garante que a função é crescente. Segundo passo, né? Como é a função de R em R, a gente pode supor, quando x for 0, y é igual a 2 vezes 0 mais 1, y é 1. E quando y for 0, né, nossa função vai ser 0 igual a 2x mais 1, que é o mesmo que 2x, o 1 vai mudar de operação, menos 1. Nosso x vai ser igual a menos 1 meio, porque o 2 que estava multiplicando passa mudando de operação. Assim, o formato da nossa função seria esse aqui, né? Uma reta, né, crescente, passando pelos pontos x igual a menos 1 meio, y igual a 1. Né? Lembrando, x igual a menos 1 meio quando y for 0, y igual a 1 quando x for 0. Né? Mas você pode perguntar, mas a função modular ela só vai admitir valores não negativos. Então, tudo que está abaixo desse eixo aqui, dessa função, ela vai ser refletida para cima. Né? Então, basicamente, para a gente realizar o gráfico da nossa função modular 2x mais 1, basta a gente refletir tudo que está abaixo do eixo para cima do eixo. Né? Isso vai nos garantir que a nossa função ela vai ter esse formato. Né? Lembrando, isso aqui não faz parte da nossa função, tá? Ela só vai ser de um formato V, né? Mas para ajudar, vamos pensar aqui na nossa função 2x mais 1, né? E todos os pontos que vão estar abaixo do eixo, a gente vai fazer uma reflexão em relação ao eixo x, né? Para cima, né? Cada pontozinho a gente representa ele acima, né? Lembrando que quando a gente faz essa reflexão, ela vai preservar a distância, né? A distância vai ser igual. O ponto que está aqui e a distância dele para aqui, né? Se aqui, daqui para aqui for 1, então desse ponto até esse ponto também tem que ser 1. Né? E assim tem que servir para todos os pontos que estão abaixo do eixo. Então, basicamente, para a gente fazer uma reflexão, né? A gente calcular a função modular, onde dentro dela é uma função afim, a gente pode pensar ela sempre dessa forma, né? Como sendo uma reflexão em cima do nosso eixo x, né? Onde ela vai depois, né, no caso do nosso exemplo, ela vai admitir a nossa função
esse formato, né? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado e até mais.